Sua história começa com alguém lhe pedindo ajuda. Ela se chama Mirabelle, que após ver suas habilidades de combate, pede para que você acompanhe o seu grupo na quest de derrotar o Rei, uma entidade que está congelando todas as pessoas do país no tempo. Como você não tem nada melhor para fazer, você decide acompanhá-la no seu grupo. Vocês viajam pelo continente, acham uma criança perdida, você perde um olho protegendo a criança, mas o que importa é que a criança foi salva, então, sem problema. Durante a viagem, você conhece mais sobre seus companheiros. Mirabelle, a heroína escolhida pelo próprio deus da mudança para acabar com o rei, Isabeau, um defensor de Juventus que largou seu emprego em prol da quest de Mirabelle vendo a devida importância, Odile, uma senhora pesquisadora de Cabul, pesquisando alguma coisa que até agora você não sabe o objeto de sua pesquisa, e Bonnie, a criança que vocês resgataram. Ele é de Bambush, uma cidade litorânea do país de Valgard. Ele não conversa tanto com você por algum motivo. Talvez você tenha feito algo que chateou ele muito. E você é de... Você vai esquecer de novo de qualquer jeito. A sua jornada está chegando ao fim. Na cidade de Dormont, vocês chegam e ficam próximos à Casa da Mudança, onde o rei montou sua base. Hoje, vocês descansam. Amanhã é o grande dia. Depois de fazer um pedido para a Árvore das Graças, uma árvore que supostamente realiza desejos, você faz o seu e volta para sua base, onde vocês comem e dormem. Hoje é o dia. Diante da casa, você e seus companheiros abrem a porta e seguem para dentro. Sua party encontra um inimigo, mas ele é muito fraco, então vocês acabam com ele bem rápido. Durante sua exploração, vocês chegam em um corredor. Mirabelle se lembra desse corredor. O corredor da morte, ela diz. Ela diz que deve ter alguma armadilha nesse corredor. Já que você é o encarregado das armadilhas do grupo, você começa a procurar por qualquer sinal de armadilha. Porém... nada. Nenhuma placa de pressão, um fio de ativação, nem nada que pareça algo que possa ativar uma armadilha. O grupo começa a querer seguir em frente, mas Mirabelle insiste que tem alguma armadilha nesse corredor. Com isso, você mostra para Mirabelle que não tem nenhuma armadilha no corredor e você é esmagado por completo. Uma dor indescritível te atravessa e você morre. Mas você acorda um dia antes de entrar na casa. Assim, o palco está pronto. Vamos começar a peça? In Stars and Time é um jogo RPG Maker lançado no ano de 2023, desenvolvido pela Insert Disc 5 e distribuído pela Armor Games Studio, e a continuação direta de Start Again, a Prologue, que eu fiz um vídeo sobre, assistam. Isso não é um pedido. Eu tinha boas expectativas já que eu tinha jogado a demo e o jogo anterior, e bem, minhas expectativas foram atingidas em cheio. Meus amigos, 37 horas. Eu usei 37 horas da minha vida para jogar esse jogo, e cada segundo valeu a pena. Eu esperava que esse jogo fosse ser maior que o primeiro, talvez umas 10 a 12 horas, e sim, eu vi um cara que zerou o jogo em 10 horas, tá? Eu sou lerdo, tá bom? Mas o que importa era que eu estava me divertindo, nada mais, nada menos. Agora, comparando com o jogo anterior, temos muitas mudanças. A qualidade em arte foi melhorada, tanto os sprites como as cutscenes. A playlist de músicas foram aumentada para 22 tracks. Foram adicionadas mais mecânicas no combate, como as memórias tendo relevância em gameplay, como também o sistema de... E o sistema de loop foi retrabalhado, deixando suas runs mais rápidas e precisas. Então, para falar de mecânicas, vai ser só isso? Por quê? In Stars and Time, basicamente é Start Again na Prologue 2.0. O estilo desse vídeo vai ser um pouco diferente, porque se eu seguir o mesmo padrão, eu estaria continuando o tema do jogo, e infelizmente ficaria meio enjoativo para vocês. Assim, eu vou focar um pouco mais na história e do tema do jogo em si, beleza? Nesse caso, por favor, jogue o jogo. Eu vou spoiler boa parte dele, se não tudo desse jogo, então vá jogar ele. Ah, mas é muito caro! Meu amigo, espera uma promoção, não é difícil esperar tanto, ok? Ah, mas eu não quero esperar. Ah, meu irmão, já chega. Pronto, problema resolvido. Agora, voltando para a história. In Stars and Time é um jogo onde você tem que derrotar o rei que está congelando todo mundo no tempo e escapar de um loop temporal com a ajuda de uma estrela antropomórfica falante. Sim, isso é legítimo. Continuando a história de onde paramos, você é um viajante de uma terra distante, esquecida por muitos, até mesmo por você. Sua terra natal simplesmente some do nada e ninguém se importa. Até você não se importa. Afinal, se algo não é lembrado por ninguém, esse algo poderia realmente ter existido. Você só segue em frente na sua jornada para derrotar o rei. O universo guia e você segue. Mas parece que o universo tem outros planos, porque você está preso por um tempo já. Calma, calma, inspira
respira. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só um pequeno obstáculo. Com esse poder e com a ajuda de Lupe, ao seu lado você conseguiu desviar da armadilha do corredor e seguir em frente durante a busca por várias chaves para abrir as várias portas na casa. Enfim, a gente está prestes a enfrentar o rei. Durante a jornada na casa ficamos mais fortes, temos vários itens, estamos motivados para acabar com ele. A luta começa. Ele matou a gente em um turno. Que? Ok. Vamos falar com o Lupe. A gente pensa em alguma coisa. Não esqueça de concordar com a ideia da festa do pijama. Nessa altura você já lembra onde todo mundo tá. Você não se lembra disso? A peça já começou. Preste atenção, por favor. Então, você tentou não morrer? Belo conselho, obrigado por nada. Relaxa, eu só tô brincando. Que tal um escudo? Mirabelle poderia fazer um com craft, não? Mas tem gente que eu preciso explicar. Craft basicamente é a magia desse mundo e ela se divide em 3 tipos. Craft de proteção, craft de criação e craft de perfuração, sendo respectivamente pedra, papel e tesoura. E com essa tipagem você já pode entender como o combate funciona. Os inimigos também funcionam nesse mesmo sentido, cada um com seu tipo e sua respectiva fraqueza, porque eu sinto que eu já disse isso antes. Só ainda tem gente. Parece um plano plausível. Falando com ela, parece que ela conseguiria se tivesse as instruções corretas. Bem, se precisamos de conhecimento, só há um lugar para isso. A biblioteca! Na biblioteca temos alguns livros sobre craft, mas nada muito útil. Mas perguntando para o bibliotecário, ele disse que pode ter algum livro na biblioteca secreta da casa. Pera, o quê? Tem uma biblioteca secreta na casa? Ok, já é um começo. Mas eu não quero ter que passar pela festa do pijama de novo, isso está começando a ficar cansativo. Talvez Lupe tenha alguma dica para mim sobre isso. Simples. Como? Eu não voltaria para hoje mais cedo, não? Bem, agora você pode voltar para qualquer ponto onde você salvou antes. Você se lembra daqueles pontos brilhantes, né? Mas vai custar suas memórias para isso. Que? Não se preocupe, não vai ser memórias dos seus amigos. Vai ser apenas as memórias de combate que você teve na casa, viu? Sem problema. Tá, mas como é que eu faço isso? Bem, tem algum lugar desse vilarejo para você fazer isso. Que tal você procurar? Na casca de banana. Sério? Ok, lá vamos nós. Realmente funcionou. Ok, para a biblioteca secreta nós vamos. Achei a alavanca secreta. Ajo com surpresa para não desconfiarem. Nessa biblioteca tem livros sobre vários tópicos como escudos de craft. Yes! Cores? O que são cores? E um livro diferente. Você não consegue ler, ele está em uma língua diferente. Mas só de olhar para a capa sua cabeça começa a doer. Mirabelle finalmente entendeu como fazer o escudo e diz que se alguém ensinasse o método da cenoura, ela se lembraria de como fazer o escudo. Ela também fala que tem vários tipos de escudo, tem até um que reflete magias, mas isso é avançado demais para ela. Isso é útil. Tá na hora do segundo round, otário. Isso, passamos o ataque mortal, vamos, a gente consegue. Ok, a gente consegue. Sobrevivemos ao HK, mas perdemos ainda. Eu notei, então o que você acha que tem que fazer? Acho que eu posso grindar um pouco mais antes do rei. Mais uma vez, estamos diante do portão. Durante a caminhada pela casa, você percebe a diferença de força entre vocês. Estamos fazendo isso há um tempo já. A gente realmente não estava preparado para isso. Antes de enfrentar o rei, fazemos mais uma vez uma última pausa para recuperar as energias. E durante a pausa, hoje ele diz algo diferente. Isso não é o que ela fala normalmente. Como assim? Não somos só aliados? Não é isso que ela sempre diz? Ela explica que não somos aliados. Mas não somos desconhecidos também. Nós somos como uma família. Todo mundo relaxa e bota os sentimentos pra fora. A gente não tem um problema, então tá tranquilo. Eu gostei da palavra. Família. Sentimentos mais calmos agora, com todo mundo mais aliviado. Vocês encaram o rei. Depois de uma batalha épica, Mirabelle dá o golpe final e... Você venceu. Você venceu? Você venceu! Você venceu! Não acredito! Vencemos! Finalmente acabou! Finalmente! Vamos nos encontrar com a líder da casa. Antes de terminar a nossa aventura com ela, falamos com nossa família. Todo mundo vai para um canto seguir sua vida. Começando com Isa, ele vai falar algo importante, mas Bonnie interrompe ele. Mas não tem problema, acabou a jornada. A gente vai ter tempo para isso mais tarde. Bem, falando com a líder... Não,
Não. Por quê? Você não consegue entender o que ela tá dizendo. Algo tá quebrado, algo tá corroído. O quê? Me fala, o que tá acontecendo? Esse é o final do jogo? Não. Tem muita mais coisa por aí, mas do jeito que esse vídeo está estruturado, eu vou estragar a experiência completa do jogo. Se eu não já estraguei ela explicando boa parte dele. De maneira meio porca, mas por isso, agora vai ser apenas os pensamentos finais do jogo. Eu realmente gostei do jogo. Os personagens são bons, eu curto a narrativa de loop temporal, uma qualidade artística excelente, mesmo usando uma paleta de valores e não cores. As cutscenes são bem desenhadas e narrativamente emotivas. A soundtrack, embora tenha aumentado, não tem algo que chama muita atenção, exceto o tema de batalha e o tema de loop. Você poderia até dizer como repetitivo, você está preso no tempo, é difícil não ouvir a mesma coisa sempre. Mas bem, sendo sincero nesse vídeo, como eu já tinha falado do jogo anterior, Start Again a Prologue, você não precisa jogá-lo para entender a plot desse jogo, porque ele é basicamente a versão completa do jogo. Então caso você tenha se interessado na franquia, jogue esse aqui. Mas eu não mando em vocês, então joguem na ordem que achar melhor. Um detalhe bacana que eu esqueci de mencionar no outro vídeo é que na compra desses jogos você ganha um manual, lembrando a época do PlayStation 2. Ah, que época foi aquela, meus amigos. É bem legal ver esse trabalho em jogos indie. Mostra o cuidado e carinho que eles têm com o seu produto. Tem até receitas nisso aqui. Eu fiz biscoitos. Ficaram muito bons. Boa receita, 10 de 10. A sensação foi que o jogo me deixou tenso. Deixa eu explicar. O jogo não é assustador. Ele não é difícil também. Então por que ele é tenso? Quando começa o jogo, tá tudo tranquilo. Você está aprendendo a se acostumar com a situação, os puzzles, os personagens. Mas durante a gameplay, você, tanto personagem como jogador, começa a ficar frustrados com a repetição constante. Porém, isso depende do quanto você demora para zerar o jogo. No meu caso, demorei bastante, o que amplifica essa sensação. E a frustração continua, com cada morte, cada diálogo, cada cena. Enquanto isso, o jogo tira uma com a sua cara e começa a demonstrar os vários problemas do seu personagem que antes estavam apenas à deriva. E a tensão continua. E você só tá esperando para isso tudo explodir na sua cara. Mas agora esses problemas estão vindo à tona e você não tá percebendo. Melhor, você não quer ver a verdade. Você se nega a aceitar os fatos. E no final, você é o último obstáculo. Você é o inimigo. Sempre foi você. Porque ao invés de aceitar os fatos e encarar isso de frente, você fugiu. Você esqueceu. A luta final não pode nem ser chamada de luta. A única coisa que atacamos é a gente. Tudo para voltar antes de tudo isso. Porque se a gente voltar, nada disso aconteceu, né? Mas seus amigos impedem você para o seu próprio bem. Tanto você como seus amigos colocam todos os sentimentos para fora, dizem como realmente se sentem. E é uma cena muito bem feita. E o mais legal disso tudo é que seus amigos entendem. Embora eles botem a culpa em você, com toda a razão, eles reconhecem suas falhas. Eles entendem que também falharam com você. Às vezes estamos preocupados demais com nossos problemas para prestar atenção nos problemas de nossos amigos e familiares. E embora eu possa repetir as mesmas coisas, lembre-se, seus sentimentos são válidos. Se você está passando por dificuldades, não há vergonha nenhuma em pedir ajuda para sua família ou amigos. Infelizmente, não conseguimos ler as mentes uns dos outros para entender o que cada um está passando. Então tem que vir de você para pedir ajuda ou ajudar alguém. A cura não é rápida, mas sim lenta. Porém, a caminhada vale a pena. E quando acabar, você pode olhar para frente sem medo e conquistar o que você quiser. Tudo começa com o primeiro passo. Voltando à questão dos problemas do protagonista, eu gostei de como o jogo explora essa tangente. Melhor ainda com quem ele explora essa tangente. Quem fala dos nossos problemas conosco é Lupe. Ele é o único personagem que entende o que está acontecendo com você e mais bate a cabeça tentando fazer com que a gente fale de nosso problema com nossos amigos. Mas por que ele insiste tanto? Por que ele bate nessa tecla? Por que ele sabe mais que você? Simples. Ele é um espelho. Um espelho sempre irá refletir tudo que você mostra para ele. Tanto sua beleza, como suas falhas. Principalmente suas falhas. Afinal de contas, apenas você mesmo pode ver suas imperfeições. Mesmo escrevendo esse roteiro, eu sinto que eu não faço justiça à narrativa. Eu não mostrei nada do que essas cenas fazem você sentir. Por isso, por favor, vão jogar. Mesmo que eu tenha estragado, dando vários spoilers. Deem uma chance. Eu tinha notado que os desenvolvedores tinham visto o meu vídeo de Start Again e eles gostaram do vídeo. E eu espero que eles assistam esse também. E se alguém falar que eu estou enchendo o saco para chamar a atenção deles, você está completamente certo, cala a boca. Mas eu gostaria de mandar uma mensagem para eles, caso eles vejam esse vídeo. Thank you for your hard work. You guys delivered a phenomenal game.
I can't wait to see what you guys will produce in the next few years. I wish you all that's well and good and have a good day. Gostaria de agradecer a você também que ficou até aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês puderem, deixar um comentário, vocês me ajudam bastante. Desejo a todos um ótimo dia, se cuidem e encontro vocês no próximo vídeo. Esse foi In Stars and Time. Espero que tenham gostado.